A gente daqui segue com informação sobre votação no Senado Federal. A Comissão de Constituição e Justiça vai fazer amanhã, quarta-feira, a votação prevista sobre a aposentadoria compulsória, aquela PEC relatada pela Elisiane Gama, senadora, estabelecendo que em casos de faltas graves, crimes graves cometidos por juízes, pode haver a perda do cargo, inclusive para essas funções vitalícias da magistratura, também do Ministério Público. A ideia é que a punição valha somente depois do chamado trânsito em julgado pelo lobby que está sendo feito pelos juízes. Isso não está no texto da Elisiane. O que eles querem é, quando todos os recursos judiciais forem esgotados, aí sim a aposentadoria compulsória pode ser cassada. Atualmente, a aposentadoria compulsória é a penalidade mais severa aplicada a juízes e promotores em processos administrativos. Na prática, afasta o agente público do cargo, mas garante ainda o recebimento proporcional de benefícios. Nesse parecer apresentado à CCJ, a senadora Elisiane argumenta que o uso da aposentadoria como punição é um desvio de finalidade, já que o Instituto tem natureza previdenciária e a manutenção dessa remuneração a esses agentes que cometem crimes graves contribui para a percepção de impunidade, além de comprometer a credibilidade das instituições. O relatório da Elisiane, já tornado público, que vai à votação amanhã, diz que a medida busca fortalecer o princípio da moralidade administrativa e permitir sanções mais proporcionais à gravidade de condutas, além de eliminar distorções históricas entre diferentes categorias no serviço público. Vale a gente lembrar que essa análise no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, ocorre em paralelo com uma decisão recente do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que também é autor dessa mesma PEC analisada no Senado. Quando ele era senador, apresentou essa proposta de emenda à Constituição, agora na função de ministro do STF, decidiu nesse mesmo sentido, numa ação semelhante, de acabar com a aposentadoria compulsória. 15 dias ele deu para análise dessa situação depois de um pedido da Procuradoria-Geral da República. A Isabel Mega está vindo com a gente também. Mega, essa apuração é nossa, conjunta, Garotas Superpoderosas em Ação, no Bastidores CNN, para a gente falar justamente desse lobby dos juízes, de associações que têm investido em conversas reservadas com senadores já há algumas semanas, buscando alterar essa proposta para que haja o trânsito em julgado. Traz para a gente o ambiente, Bel, depois dessas conversas e também as emendas que foram apresentadas ao texto, se tem a viabilidade, se elas podem ser incorporadas ao texto da Elisiane. O texto da Elisiane, Tainá, preserva basicamente o que foi o texto apresentado por Flávio Dino. Numa rápida passagem pelo Senado Federal, ele protocolou essa proposta, depois já se licenciou e hoje no Supremo Tribunal Federal também tem uma decisão do ministro Flávio Dino, que você relembrou para a gente, que vai no mesmo sentido. Então, está tudo muito em sintonia. A Elisiane Gama pegou essa PEC e ela não fez alterações ainda. E, por enquanto, não há muito indicativo de que ela possa associar ao texto essas sugestões de emendas que foram apresentadas por senadores. É claro que quando a gente olha para o fato de uma proposta ter sido apresentada por Dino, isso levanta uma certa desconfiança, digamos assim, dos parlamentares bolsonaristas que não se dão muito com o ministro. Mas essa é uma pauta pop para o Senado no momento, porque você pensar em inúmeros casos em que a punição máxima de um juiz, de um militar, de um membro do Ministério Público que está ali implicado em algo muito grave, a punição máxima pode ser ele simplesmente se aposentar e ainda ganhar muito bem por isso, isso não convém muito com a realidade que a gente tem hoje em dia. Então, é uma pauta pop
para o Congresso Nacional abraçar, assim como foi para o próprio Supremo Tribunal Federal no âmbito dessa decisão do último dia 16 de março do ministro Flávio Dino. Os líderes partidários veem com bons olhos essa proposta, então está tudo muito bem encaminhado amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda não tem esse caminho tão pavimentado para o passo seguinte no plenário do Senado. As coisas ainda vão precisar ser construídas, se é que esse texto não vai passar ainda por algum outro tipo de colegiado, ou se vai ficar em banho-maria. E aí é palco também para o lobby acontecer. Isso também é de praxe. Várias associações estão defendendo essa ideia de que isso possa valer o fim das aposentadorias compulsórias somente no trânsito e julgado, ou seja, quando não tem mais nenhum recurso, aí sim poderia valer, mas não há muito indicativo de que Elisiane Gama vai topar essa ideia e ela tem se calcado nessa segurança do termômetro com os líderes partidários, deles entenderem que é o momento, pelo menos via CCJ, de enfrentar esse assunto. Significa que vão levar até o final, que essa PEC vai ser aprovada no Senado Federal? Vai depender desses outros passos. E é aí que o lobby pode ter bastante interferência, de frear os debates, deixar novamente em banho-maria uma PEC que não é de hoje, é lá de trás, quando o Dino esteve momentaneamente como senador da República. E aí, o caminho pela frente a gente já sabe, se isso acontece, se o lobby tem força para isso. A coisa simplesmente não anda, vai vir eleição, outras pautas vão ofuscar a pauta do Senado Federal e aí, mais uma vez, é uma proposta que pode ficar em banho-maria. Acontece que, do outro lado, a gente tem essa decisão do ministro Flávio Dino, que na prática já traz essa obrigatoriedade. Quando a gente conversa também com camadas, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, o que eles afirmam é que isso também, de certa forma, já estava sendo cumprido. O problema é que tem muita gente ainda fugindo à exceção, mesmo com esse assunto tendo sido colocado na Constituição em 2019.